Olá, galera, como vocês estão? Aqui tudo ótimo. Mais uma videoaula aqui para a nossa semana de performance em vendas. Nossa terceira semana já com conteúdos maravilhosos. E hoje eu estou trazendo um conteúdo aqui sobre canais de aquisição de novos clientes. Eu tenho certeza absoluta que vários de vocês, muitas vezes lá, hoje é dia 20, o que eu faço? Como é que eu adquiro cliente? As pessoas não estão me procurando, Alexandre, o que eu faço agora? E a gente vai agora criar alguns cenários para que você consiga adquirir clientes em novos canais, beleza? Tem que sempre colocar na cabeça que a gente precisa de plano. Você observa que muitas vezes, quando a gente fala sobre algum tipo de ação de marketing e vendas, é muito importante nós entendermos que precisa de plano, ou seja, precisa ser planejado o que a gente vai fazer. Então, somente com um planejamento, a gente consegue levar o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa profissão, do ponto de inércia, ou do ponto A para o ponto B. Não existe outra forma não ser planejando. Por isso que tudo que a gente for falar aqui, ele vai ajudar você a criar o seu plano e você validar as suas hipóteses, tá? Isso é bem importante, tá? E só que quando a gente começa a falar sobre adquirir clientes, né, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é sobre se você sabe de onde estão vindo os seus clientes, né? Porque muitas vezes hoje, se nós pegarmos a carteira de clientes ativa e a gente avaliar de onde vieram esses clientes, como eles chegaram até mim, você vai entender que 90% das empresas, eles não têm essa informação clara. Então, automaticamente, se você não sabe nem de onde estão vindo os seus atuais clientes, como que você vai projetar e criar novos cenários para novos canais de aquisição? Por isso que é muito importante você entender que você precisa começar a colocar essas informações em algum lugar para criar exatamente percentuais de onde estão vindo os seus clientes, tá? Isso é muito importante, tá? Então, assim, como que você vai fazer isso? Cara, pode ser até através de uma planilha de Excel inicialmente. Você não precisa fazer algo dentro de um sistema, mas o ideal seria que você tivesse um software de CRM, né? Um software de gestão de relacionamento com o cliente. Então, imaginar o seguinte, né? Que para criar uma estratégia, a gente obrigatoriamente a gente precisa buscar informações do que já aconteceu até agora. Né? Então, assim, se você sabe exatamente, pô, Alexandre, ó, 20% dos meus clientes estão vindo de indicação, 30% vem pelo marketing, 40% da própria carteira de cliente, você vai começar a observar que você pode ou potencializar essas estratégias que você tem, né, que você já faz, né, ou as ações que você já faz, talvez não sejam estratégicas, ou também você entender que você pode melhorar alguma delas e buscar novas que ainda não estão no seu rol, né, de estratégia para aquisição de cliente. Então, assim, vamos lá. Quando você pergunta qual canal que você pode potencializar, lembre-se que você tem vários canais que você pode potencializar clientes, mas o grande segredo é você, dentro do teu plano, você nutrir esses canais de informação. Por exemplo, você tem um canal lá de pesquisa, ou seja, eu vou fazer pesquisa de listas frias. Então, você vai colocar no teu plano como que você vai fazer essa pesquisa e quais são as metas para esse tipo de aquisição de cliente. Mesma coisa, eu vou potencializar as indicações ou vou potencializar o marketing. Então, em cima desses canais de aquisição que você vai definir, aqui são só 3 exemplos, é óbvio, você vai começar a criar alguns indicadores para mostrar para você se você depois está no caminho correto. Então, assim, é muito importante você entender o quê? Que quando você deixa simplesmente de forma empírica, né, as coisas, ou seja, você realmente não começa a anotar para você entender de onde estão vindo as coisas, fica muito mais difícil você realmente ter um plano estratégico para aquela determinada ação. Por isso que é importante o quê? Você olhar de forma mais estratégica e menos de forma empírica ou de forma amadora, né? Que muitas vezes a gente olha de uma forma literalmente amadora. E você começa a observar que talvez um canal de aquisição, vamos pegar o exemplo, indicação, você não entende ele como sendo estratégico, porque você não vê o nível que esse canal está profundo no seu plano. Então, o que é importante? Quando você começa a medir, você começa a entender de onde estão vindo os seus clientes, fica muito mais fácil de você entender, inclusive, o que é importante você não perder no meio de um processo, nesse sentido da indicação, do marketing, pesquisa e outros canais que a gente vai falar na sequência, tá bem? Mas o que é importante, né? Sempre, 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 você vai nutrir o teu sistema, né? Como eu falei, pode ser até uma planilha, não tem problema, mas você tem que nutrir o sistema para que você chegue no final lá de um período e você tenha informações fidedignas para que você consiga realmente entender
que aqueles canais de aquisição, eles são estratégicos para você. E quando você não olha o canal de aquisição, os canais de aquisição como sendo estratégicos, você vai observar que muitas vezes você vai deixar esse canal de lado, né? E organicamente esse canal vai se desfazer. Se você tem ele nutrido e você sabe de onde estão vindo os seus clientes, se você dá importância devida para cada um dos canais, você vai observar que você pode criar outras estratégias, inclusive potencializando ou até mesmo para você não perder esse canal no meio da jornada, tá bem? Como eu falei antes, né? Pode ser até uma planilha, não tem problema. Você pode criar uma planilha de todos os seus clientes, você pode numerar, colocar os canais e outras tantas informações. Mas o grande segredo hoje em dia, que eu observo das empresas, é as empresas terem a disciplina de nutrir o sistema, nutrir as suas planilhas, nutrir as informações. Porque com informações, sabendo, por exemplo, da onde vêm os seus clientes, quais são os canais de aquisição que você tem dele, qual o perfil de cada cliente que vem desses canais, vai ficar muito mais fácil você criar um plano, inclusive para ampliar o canal ou conquistar novos clientes. Mas você vai ter que ter a disciplina de alimentar essa planilha ou alimentar esse sistema toda vez que você fizer uma venda ou até mesmo você tiver algum tipo de cliente prospect, tá? Então, assim, faça uma reflexão, entenda se faz sentido para você, né? Porque é muito importante que, independente, Alexandre, eu tenho uma loja de roupa, eu posso entender de onde que vem os canais? Óbvio que pode. Você pode entender de onde vem o cliente, né? Então, assim, mas como é que eu faço? Eu pergunto para o cliente. Aí vem uma questão muito importante, que é o alinhamento da sua equipe, né? O seu time de vendas, né, que está fazendo o atendimento do cliente, ele tem que ter a sensibilidade para entender de onde veio esse cliente. Né? Se o cliente, por exemplo, veio do marketing, ele vai, por exemplo, alimentar o sistema do cliente do marketing. Ah, Alexandre, mas eu atendo, sei lá, 1.000 clientes por dia, como é que eu faço? Ah, digamos que você não tenha hoje um processo para colocar tudo isso, digamos, em ação, hoje, para as 1.000 pessoas durante o dia no sistema, você pode fazer de uma forma a um levantamento de fatias de seus clientes, né? Então, digamos, dos 1.000 clientes, você vai separar 10% deles e você vai nutrir esse sistema e vai criar uma métrica ali que vai conseguir te conduzir, né, para o êxito. Bom, o grande segredo é você ter informações para você tomar decisão, né? Eu gosto muito do canal do marketing, que ele é um pouco mais previsível, né? Porque você pode alimentar ali através de investimento patrocinado, pago, né, do marketing, para trazer mais clientes potenciais para a sua empresa. E nesse momento, se você sabe realmente como ele está vindo no marketing, né, que perfil que esse cliente está tendo, e qual que é a taxa de retorno sobre investimento, ou seja, fazer toda a cadeia que ele percorre junto com você, você vai observar que lá no final você pode muitas vezes aumentar o volume do investimento, por exemplo, em marketing, para você conseguir ter mais resultado, tá? Então, assim, você observa que são alguns pequenos detalhes que podem fazer a diferença no seu negócio e principalmente te dar mais previsibilidade dentro de um plano de faturamento durante o período. Então, assim, agora vou tentar ajudar vocês agora a gente organizar esses canais de aquisição, tá? Então, nós vamos começar aqui a fazer um conteúdo agora para que você consiga entender como que você pode organizar esses canais de aquisição. Primeira coisa que você tem que fazer é definir a jornada da vida, né? Então, em muitas coisas que a gente faz hoje, em marketing, em vendas, em gestão, em novos produtos, é definir como que o cliente se comporta na jornada da vida dele. Por quê? Porque nesse momento você vai entender como que você pode adquirir esse cliente, né? Então, tem perfis de clientes que eles têm mais aderência, por exemplo, no marketing digital. Então, você vai criar uma estratégia para isso, né? Tem vários clientes que têm mais aderência ao marketing offline para validar uma hipótese, validar a tua marca, né? Ou criar um valor de marca para depois você adquirir ele no marketing digital, por exemplo. Outros exemplos que você pode definir na jornada da vida é entender que esse tipo de cliente tem uma influência de terceiros, onde você pode potencializar talvez a indicação ou a parceria corporativa e assim por diante. Mas o grande segredo de tudo é o quê? Você definir essa jornada da vida para você entender como que o canal de aquisição vai buscar esse cliente lá no meio dessa jornada e aonde principalmente ele estiver potencializando a dor para o seu produto ou serviço, né? E aí, como é que você faz isso? Cara, literalmente você escreve, né? Então, você precisa ter uma empatia e se colocar no lugar desse cliente potencial e realmente você escrever essa jornada, entendendo como que você consegue lá no meio introduzir, né, uma aquisição desse cliente, né? Que nem eu falei, via marketing, via pesquisa, via ligação fria, via indicação, via outros canais que você possa fazer. Mas o grande segredo é você escrever isso para você colocar-se no lugar do cliente potencial e realmente entender como que você pode influenciar esse processo, né, no meio da jornada da vida dele.
E aí vem uma questão importante que você pode potencializar a estratégia, né? Digamos que esse cliente ela é altamente influenciado pelo marketing digital. Por exemplo, você pode criar uma estratégia para que você busque a aquisição do cliente naquele momento exato, na hora, no dia, né, onde o cliente mais está potencializando a dor do seu negócio. Mas a jornada da vida, assim, ela é fundamental para vários aspectos de você construir um plano estratégico na sua empresa, ok? Quero mostrar para vocês aqui alguns aspectos de como a gente pode ampliar esse horizonte para realmente a gente buscar e solidificar esses canais de aquisição. E eu quero que você faça agora o que? Algumas atividades, que uma delas é o quê? É listar os canais que você já adquire clientes hoje e também canais novos que talvez você vá aprender aqui ou até mesmo você vai ter alguns insights no processo. Porque existem vários canais que a gente não vai citar aqui hoje, por exemplo, nessa videoaula, tá? São canais que talvez, por exemplo, no seu modelo de negócio, ele possa ser mais potencializado através do que você vende, do produto ou do serviço, tá? Então, assim, eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas o grande segredo é você olhar para a tua carteira de cliente, entender esses canais, porque esses canais, já que você hoje já adquire cliente, mesmo sendo de forma orgânica, eles são canais que talvez, né, ou possivelmente serão os mais importantes do seu plano. Outra questão importante é você criar metas para esses canais. Por exemplo, se você tem um canal lá que é indicação, né, que é onde você consegue adquirir cliente através de indicação, você pode criar uma meta para aquele teu plano. Então, o teu planejamento daquele mês, por exemplo, o mês de novembro, você vai criar, eu quero receber 50 clientes potenciais vindos do canal de indicação. Então, você começa a criar uma meta que ele é acima da venda, né? Então, você começa a observar que essa meta acima da venda, ela pode te ajudar a criar, né, a criar laços mais efetivos do seu planejamento. Então, automaticamente, quando você cria essa meta acima da venda, né, você começa a ficar um pouco mais previsível do que realmente vai entrar depois na sequência. Né? Então, você não fica só fadado a olhar para a venda. Quando a gente continua avançando aqui, uma das questões importantes também é você ter o entendimento que a venda ela não começa somente quando o cliente pede para assinar o contrato, ela começa muito antes, né? E para isso você precisa criar essa jornada da venda também, né? A jornada da venda. A gente criou a jornada da vida do cliente, cria a jornada da venda. Onde começa a sua venda? Porque o cliente ele tem desejo muito antes de te conhecer, por exemplo, né? Então, automaticamente é sua obrigação entender, por exemplo, essa jornada, você criar esses indicadores lá do início da jornada, que nem eu falei agora para vocês, vamos dar exemplo, a indicação, né? Então você cria um indicador lá no início da jornada e depois automaticamente você consegue entender quais são os momentos que você pode entrar com ações de marketing e vendas para potencializar essa jornada, tá bem? Outra questão importante agora que a gente vai citar é a questão dos canais de aquisição na prática, né? Lembrando, vou trazer alguns exemplos aqui para você, mas nada vai substituir o que você realmente vai colocar na prática da sua empresa, porque cada empresa hoje ela vai adquirir clientes de formas diferentes. É óbvio que aqui a gente vai citar alguns exemplos mais clássicos e que possivelmente a sua empresa não pode ficar sem esses canais de aquisição. Mas você pode ter outros canais múltiplos, né, onde eles possam te dar resultado, inclusive resultados que hoje estão chegando até a sua empresa ou a sua profissão, né, como se você for um vendedor, por exemplo. O que é importante é você fazer essa análise dos seus canais atuais, tentar entender aqui, por exemplo, esse canal, esses canais que a gente vai explicar agora como sendo uma hipótese, né, e para ver como você pode azeitar um pouco mais a sua máquina de vendas. Vamos lá, aqui acabou meu timer, vamos continuar. Nós temos aqui um dos canais, por exemplo, que eu gosto muito, principalmente na prospecção B2B, é o LinkedIn, né? O LinkedIn hoje ele tem várias ferramentas, não é o objetivo hoje da videoaula a gente falar sobre as ferramentas, mas, por exemplo, você tem o próprio LinkedIn, da sua conta, né, gratuita, que você possa usar, até um nível de pesquisa, né, no próprio LinkedIn, mas você também tem outras ferramentas, como o próprio Sales Navigator, né, que é uma ferramenta própria que você usa para processo de vendas. E no Sales Navigator você vai encontrar muitos clientes, principalmente quando você faz venda B2B e produtos também Enterprise, né? Porque automaticamente ali você consegue ter informações sobre o seu prospect, você consegue ter informações, inclusive, mais refinadas em alguns casos, e a rede social ela pode te ajudar muito, por exemplo, a aquisição de dados sensíveis para que você consiga tomar decisões estratégicas, né, para suas vendas. Então, o LinkedIn ele tem que ser usado sim como um canal de aquisição.
Prospecção ativa com listas frias, aqui você tem que cuidar um pouquinho só agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas geralmente as listas frias também a gente considera quando você, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você patrocina um evento corporativo e você recebe a lista, né, da empresa que fez o evento, já como você era patrocinador. Lógico que até a Lei Geral de Proteção de Dados, você poderia receber a lista, você ligava para os clientes, estava tudo certo. Agora tem algumas pequenas nuances que você tem que levar em consideração. Não vou entrar aqui em méritos sobre isso, mas o grande segredo é o quê? Mesmo você tendo uma lista que ela está autorizada via Lei Geral de Proteção de Dados, a você tê-la, ela pode ser considerada uma lista fria em nível de prospecção de clientes para venda. Porque o cliente não está esperando essa ligação, ele não está esperando que você entre em contato. Então, por isso que a gente chama de listas frias ou clientes frios. Né? Porque o cliente, literalmente, ele é um cliente que frio para congelado, né? Porque ele não tem a intenção, talvez, ou ele não tem a dor, ou a dor não está ativa para ele naquele momento. Então, você vai fazer uma prospecção fria. Mas sim, você pode criar uma estratégia, uma prospecção fria. A única coisa é que você vai ter que criar ações diferentes para esse tipo de prospecção, tá? Esse canal de listas frias, ele é um canal bem sensível de você trabalhar, porque o pitch de vendas, ou seja, a história de vendas, ela tem que estar muito bem nutrida para que você consiga realmente criar valor junto a esse seu cliente, ok? Outra questão também é aqui, ó, prospecção ativa com listas qualificadas, né? Essas listas qualificadas, elas podem ter podem vir de várias formas, né? Uma delas você pode qualificá-la por marketing, né? Quando você tem uma lista que você está qualificando por marketing, vamos dar um exemplo, né? Você está fazendo um curso de vendas complexo, como é o nosso caso, eu estou vendendo o curso. Então a gente vai lá, traciona, por exemplo, faz marketing digital patrocinado, através de várias estratégias, e essas pessoas vão dando os dados delas para nós, para que a gente faça contato. Então, nesse momento, essa lista qualificada, né, é um dos canais de aquisição também. Só que tu pode ter listas qualificadas de outras formas também. Você olhando, por exemplo, para clientes parceiros, que a gente vai falar na sequência, onde essa lista já vem pré-qualificada, com uma dor estabelecida, e você também possa fazer o contato através dessas pessoas, através dessa lista qualificada. É uma das prospecções mais fáceis de você ter taxas de conversão mais altas, né? Porque o cliente já está esperando, né, ou pelo menos está aberto àquela dor que você talvez vende, né, através de um produto ou um serviço. Uma questão importantíssima que muitas empresas esquecem dentro de um processo também é a prospecção com a base de clientes já ativo. É muito importante você olhar para o seu cliente e você entender que esse cliente ele pode ter um potencial muito grande de fazer recompra ou até mesmo ele conseguir, de alguma forma, aumentar o nível de serviço que ele tem com você, por exemplo. Né? Mas muitas vezes as informações que o cliente tem sobre você, elas são mais básicas do que realmente são na prática, né? O cliente às vezes não sabe que você vende esse determinado produto, automaticamente você cega ele a te ver como um solucionador de determinada dor, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para a base como sendo um canal de aquisição também. Então, a tua base de clientes ele se torna um canal de aquisição e ele tem que ser levado em consideração para que você consiga colocar ele na estratégia do seu processo de vendas, ok? Outra questão importante aqui é a questão das parcerias corporativas, né? Então, as parcerias corporativas, elas podem ser desde outras empresas, pode ser outros profissionais, elas podem ser instituições, entidades, mas as parcerias corporativas também são canais de aquisição importantíssimos. Você tem que olhar com muito carinho. E quando você começa a olhar para essas parcerias, você começa a observar que existem muitas oportunidades, porque você já alavanca a sua marca em cima de uma marca que já está com a áurea, né, formada. Então, muitas vezes, tu avaliza, né, através de essa entidade ou essa parceria corporativa, você é avalizado para que você consiga entrar mais fácil nesses clientes. E aqui, para a gente finalizar, mais um canal de aquisição, um canal muito importante, que são as indicações. Né? Então, muitas pessoas falam assim, a maneira mais fácil de vender é quando o cliente indica. E, literalmente, né? Quando o cliente indica, é uma das maneiras mais fáceis de a gente conseguir adquirir novos clientes. Então, é importante você dar atenção para esse canal de indicação, mas você profissionalizar ele. O que eu observo hoje, muitos profissionais pegando indicações a esmo sem nenhum tipo de organização no processo de indicação. E essa organização no processo de indicação, ela pode te potencializar a você conseguir vender mais e ter muito mais resultados nesse canal. Porque se você conseguir acertar a história depois da indicação, porque uma coisa é tu receber a indicação, outra coisa é você pegar essa indicação e você conseguir potencializar ela através da sua história de vendas, né? Então, o grande segredo é você conseguir entender que cada indicação
é um tipo de canal também de indicação. Se a indicação vem de um cliente ativo, você é uma coisa. Se ela vem de um cliente que você está prospectando, mas ele nunca comprou nada, e você é outra coisa. Ou seja, você estruturar o canal de indicação, ele faz com que você consiga potencializar ele muito, muito, muito mais. Galera, espero que tenha feito sentido para você essa nossa videoaula aqui sobre canais de aquisição, né? E essa terceira aula da semana Performance em Vendas. Amanhã viremos com mais uma aula, a quarta aula da semana, totalizando aí até sexta-feira 5 aulas da semana Performance em Vendas. Espero que para vocês esteja fazendo sentido assim como está fazendo para nós. Tá bem, galera? Um grande abraço e até a próxima.